Olá pessoal, estamos aqui na nossa quarta, 10 de julho, com a nossa lição sobre a oração, a força vital do reavivamento. Ora, conversa para memorizar. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Olá pessoal, nessa quarta-feira a lição de jovens tem por título Uma necessidade e um privilégio. Ao analisarmos a vida de Cristo, ele teve uma vida de oração. Todo momento ele se afastava um pouco para orar e também mostrava aos seus discípulos a necessidade da oração. E nós vemos que até na cruz, no momento da cruz, ele sofrendo a dor ali da crucificação, ele orou, ele falou a Deus que se possível afastasse dele aquele cálice, mas que acima de tudo fosse feita a vontade de Deus. Então nós imaginemos agora aquela cena, Cristo ali na cruz, a sua parte humana, querendo que ele saísse dali, sofrendo aquele sofrimento, e ele ora. Talvez se Cristo naquele momento não tivesse orado, não tivesse buscado a Deus, ele não tivesse suportado, ele tivesse desistido pela dor que ele estava passando. Então a oração naquele momento foi uma força para ele. Naquele momento ele tinha diante de si toda a humanidade. Ele via a situação que a humanidade estava passando, o pecado, o sofrimento. Via que se ele desistisse naquele momento, o povo não teria nada além da morte. Então naquele momento ele foi forte, ele orou, suplicou e ele decidiu suportar, decidiu que sofreria o que tivesse de sofrer, no caso aquele sofrimento ali, para salvar. E naquele momento ele preferiu o batismo através do sangue, para que nós hoje pudéssemos ter a vida eterna. Então foi um ato que a oração influenciou muito para que ele tivesse aquela força. E nós vimos, como é o título da lição, que aquele momento aquela oração foi uma necessidade que ele tinha e ao mesmo tempo um privilégio. Necessidade porque ele precisava da força, ele precisava ter aquela comunhão com Deus para suportar. Precisava que Deus respondesse a sua oração naquele momento, que foi o que Deus fez. E um privilégio porque ele teve a oportunidade de manter a comunhão com Deus, com seu Pai. E hoje nós também temos essa mesma oportunidade. Se Cristo, que estava aqui como Filho de Deus, necessitou dessa comunhão íntima com Ele, de estar todo momento orando, inclusive na cruz, imagine nós que somos meros mortais, pecadores miseráveis. Nós necessitamos ainda mais, precisamos estar ainda mais em oração. E algo maravilhoso é que Deus, Ele está desejoso por derramar bênçãos sobre nossas vidas. O que Deus mais quer é que nós tenhamos bênçãos ainda aqui na terra. E para isso nós precisamos orar. É interessante, né? Porque nós estamos diante de um privilégio tão grande, diante de bênçãos tão grandes, e oramos tão pouco. Que nós possamos refletir no poder que essa oração tem, pessoal. Para que nós possamos estar orando, não só pelas bênçãos, mas principalmente pela comunhão, que é o que nós precisamos mais para nos mantermos fortes aqui nesse mundo. Uma necessidade, um privilégio. E um privilégio. Interessante. Eu gostaria que vocês imaginassem junto comigo a seguinte situação. Um grupo de 6 soldados, eles estão andando em um território inimigo, mas pertinho deles, a menos de 3 quilômetros, há um grupo muito maior de soldados aliados a eles, que estão prestes a ajudá-los apenas se eles tiverem um contato com esse grupo maior de soldados. Nesse grupo maior de soldados tem tanques de guerra, tem aviões bem carregados com munição, com explosivos, tudo para que eles possam se sair bem numa batalha ali rápida e crucial que vem acontecer. Só que no meio dessa caminhada eles acabam se encontrando com um exército inimigo, que é maior do que o grupo deles 6 que estão ali. E eles infelizmente acabam sendo mortos e destruídos porque eles não tiveram contato com esse grande grupo de aliados deles que estavam a apenas 3 quilômetros de distância. Sabe o que isso tudo quer dizer? Deus, Ele anda desejoso de nos dar o Espírito Santo. Ele tem esse desejo. Tanto que Jesus falou que o Pai nos enviaria o Consolador. Mas existe uma coisinha chamada o nosso direito de escolha. Ou seja, é necessário que eu peça por este poder para que ele venha
sobre mim. Muitas pessoas já pararam para se perguntar, mas por que orar se Deus falou que o Consolador viria até mim? Porque como aquele grupo de 6 soldados não conseguiram pedir socorro e morreram, se nós não estivermos dispostos a pedir socorro, nós não receberemos o poder. Que chega a ser assustador? Sim, mas chega a ser muito mais fácil quando nós paramos para pensar que há um poder muito maior do que qualquer dificuldade que nós tenhamos, que qualquer coisa que nós possamos enfrentar e que está a muito menos de 3 quilômetros. E oramos tão pouco, né? E está pertinho do nosso lado. Uma necessidade, um privilégio. A necessidade de orar, ao mesmo tempo o privilégio de ter um poder incomparável ao nosso lado. A lição de adultos trouxe o título Nossa Liberdade, mas que tem tudo a ver com uma necessidade, um privilégio. Nossa liberdade porque eu preciso querer. Deus me deu a liberdade de dizer assim, olha, eu quero te dar o Espírito, mas só se você quiser receber. E o primeiro ponto de nós buscarmos e queremos receber esse Espírito é orar, é pedir por Ele. Não se esqueçam disso, jovens de Deus. Eu também e o Carlos também, nós não podemos esquecer. O poder está a menos de 3 quilômetros, está a menos de 1 metro, está aqui conosco agora, está dentro de mim, se eu apenas orar, se eu apenas pedir a Deus. Até amanhã, pessoal. É isso aí, pessoal.